Graça e paz, irmãos. Boa noite. Estou emocionado e alegre ao mesmo tempo, porque receber o microfone do Paulo para mim é um privilégio, uma emoção. Agradeço a Deus pela oportunidade. Estou feliz porque aqui, essa igreja, para quem não sabe, é mãe da igreja que eu congrego, que eu faço parte, que eu sou membro. Trago um abraço do pastor Gedaías, que é o pastor presidente da nossa igreja, a Iboa, a Igreja Batista do Olho d'Água. E estou feliz por estar aqui, um privilégio. Obrigado pelo convite. Eu não sei quem é mais corajoso, se é o pastor Hugo ou se sou eu. Pastor Hugo porque convidou e eu porque aceitei, né? Mas estou aqui para servir o Senhor, espero que o Senhor fale com os irmãos, assim como falou comigo nessa mensagem que eu trago hoje para os irmãos. Então eu trago oficialmente um abraço do pastor Gedaías, um abraço da Iboa para todos os irmãos. Encontro aqui irmãos, encontro amigos, encontro pessoas queridas, pessoas que compartilharam e compartilham da minha vida particular no dia a dia com minha esposa. Irmã Luena, que está sempre com a gente em oração, está sempre com a gente nas lutas espirituais e agradeço a Deus pela vida dessa igreja. Agradeço aqui, eu não tenho só também amigos, tenho amigos, irmãos e tenho também alunos, tenho pais de alunos. Eu não digo clientes porque são irmãos que têm filhos lá também, consequentemente são clientes, mas primeiro são irmãos e depois consequentemente são clientes também. Então estou muito feliz de estar aqui, uma responsabilidade e um privilégio. Estou vendo aqui irmãos de algum tempo, irmãos de quando eu assumi o colégio, participaram comigo em assembleias, em reuniões também. Então, fico feliz de estar aqui. Obrigado pelo privilégio de poder compartilhar esse tempo com vocês. Tive hoje de manhã com o pastor Hugo. Pastor Hugo, eu não sei se ele está assistindo online, mas não conta para ele não. Ele estava lá na Iboa de manhã. Pastor de férias, né, e vejo e fala assim, não, eu vou dar um tempo e tal, não, foi lá para Iboa participar com a gente do culto, lá pela manhã, e estava com a gente, foi muito bom também, tê-los, foi a família toda, né, e estava lá, a Ana também estava lá, então as crianças estavam lá também, participou com a gente do culto da manhã, foi muito gostoso, foi muito bom, tá, ali, esse relógio aqui é estratégico, né, eu achei interessante esse relógio aqui, viu, muito legal, discreto. Achei legal. Não sei até que horas que vai o culto, mas acho que tem um tempinho, né? Para a gente seguir aqui, mas achei legal, interessante. Irmãos, sem mais delongas, me pediram o tema e pediram também a divisa, né? Ou o texto bíblico. E o texto bíblico que nós vamos meditar essa noite está lá em Efésios capítulo 4, de 17 a 24. Efésios 4, de 17 a 24. E aí o tema foi interessante porque eu coloquei o tema como alerta. 3 passos para a queda espiritual. E é para chamar alerta mesmo. Eu não sei se vocês têm ou já tiveram essa experiência, e obviamente já tiveram, para aqueles que têm filhos ou sobrinhos ou criança pequena de alguma forma, algum relacionamento, quando criança está em perigo, você normalmente não fala assim, olha, cuidado, desce daí. Você dá um grito, você faz algo que chame a atenção para tirar aquela criança do perigo, né? Então eu quero meio que traduzir isso para um alerta e se pudesse traduzir uma imagem, algo piscando para você, que é o que Paulo está tentando dizer para nós aqui em Efésios, no capítulo 4, 17 a 24. E é isso que nós vamos ler. E aí eu quero que você tenha atenção no texto bíblico. A minha versão, ela é NVI, mas eu não sei qual é a sua versão, mas de qualquer forma, acompanhe a leitura aí, 17 a 24. Efésios 4, 17 a 24. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo
com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revertir-se, presta atenção no versículo 23, aí guarda no teu coração, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Vamos orar. Ó Espírito Santo, eu não posso fazer aquilo que o Senhor designou para esse momento, que é transformar os corações, que é falar com as tuas ovelhas. O Senhor separou as pessoas e este momento para todos nós aqui. Portanto, fala aos nossos corações, transforma o nosso pensar, transforma a nossa mente, traz aquilo que o Senhor necessita para os nossos corações. Obrigado pelo privilégio que nós temos nesse tempo, de estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. Portanto, transforma o nosso coração, abre os nossos ouvidos espirituais, usa a minha vida, usa aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para transformar aquilo que o Senhor necessita em cada coração aqui reunido. Eu não sei qual a necessidade dos Teus filhos, das Tuas ovelhas, mas faz aquilo, Pai, que eu não posso fazer. Nós entregamos esse momento, Pai, em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, você já parou para pensar que os nossos desejos são como crianças? E o que faz uma criança que não tem o seu juízo formado? Ela, diante desse palco, uma criança sem juízo, ela chega aqui na beira desse palco, dessa plataforma, você daí que tem o seu juízo formado, você fica aflito, com medo, como já aconteceu aqui várias vezes, quando participamos aqui das cantatas de Páscoa na plenitude, que as criancinhas chegam um pouco mais perto daqui, nós que estamos ali administrando e coordenando o evento, ficamos com o coração apertado e logo vem alguém para poder ficar aqui perto e segurar essa criança ou coordenar essa criança, para que ela não tome uma atitude sem juízo e se jogue daqui de cima. Porque o desejo dela, muitas vezes, é de pular, mas ela não tem o juízo formado para tomar uma decisão e avaliar se vai machucar ou se não vai machucar. E é assim que funciona com a nossa avaliação na nossa mente. Portanto, o nosso desejo é como uma criança sem juízo. Ela, diante de uma tomada, uma criança sem juízo, ela vai pôr o dedo ali para experimentar, para saber, porque ela não tem noção, ela não tem juízo. Ela não tem o juízo formado sobre aquela situação. Agora, por quê? Porque a criança tem o desejo de se satisfazer. Ela quer simplesmente satisfazer o seu desejo. Ela quer simplesmente satisfazer aquilo que ela está pensando em fazer. Então ela não tem juízo de valor. Ela quer e pronto. Ela faz birra, ela bate o pé, ela grita, ela chora. Ela não sabe se expressar, mas ela quer. E ela vai tomar uma atitude de conquistar aquilo ou de fazer aquilo que ela deseja. E onde acontece a batalha entre o certo e o errado, o bem e o mal, onde acontece o julgamento dos valores das nossas atitudes? Lembra do versículo 23? Aqui, ó, na mente. Preste atenção, você que gosta de anotar. A nossa mente é o tribunal que antecede as nossas atitudes. A nossa mente é o tribunal que antecede as nossas atitudes. Guarda isso no seu coração, para que no final da mensagem eu vou amarrar essa ponta que eu puxei agora. E é sobre isso que o apóstolo Paulo, ele vai tratar aqui na carta aos Efésios, no capítulo 4. Essa carta aos Efésios, ela tem um propósito de encorajar e de fortalecer os crentes em Éfeso.
Paulo morou ali, ficou ali com eles 3 anos naquela região, criou um vínculo de amizade e de irmandade. Então, imaginem o seguinte, que essa carta aos Efésios, ela é uma carta para amigos, para irmãos. Então, prepare o seu coração, prepare os seus ouvidos, para receber orientações de um amigo, de um irmão. Não é simplesmente uma carta fria, uma carta só de instrução por instrução. É uma carta com muito amor, com muito carinho, de uma pessoa que viveu e de que permaneceu entre eles, de que vivenciou coisas entre eles. E Paulo ali está enviando então essa carta para dar orientação. Prepare o seu coração, os seus ouvidos, para receber uma carta de um amigo, de um irmão, chamado apóstolo Paulo. A carta aos Efésios revela o mistério da igreja. Como nenhuma outra carta ele fez. A intenção secreta de Deus, ela é revelada. A intenção secreta de Deus da igreja, ela é revelada em Efésios. Formar um corpo, formar um povo, um só povo, quebrar a barreira entre gentios e judeus, juntar esse povo como igreja e permanecer seguindo com a missão de anunciar, equipando esse povo, equipando todos, dando condições para continuar estendendo, alargando essa mensagem da vitória de Cristo em meio à terra. E esse é o propósito da carta aos Efésios, e é isso que Paulo está tentando mostrar aos Efésios, das ciladas que podem acontecer durante a caminhada daqueles que estão como nós, peregrinando nesse mundo para chegar na terra prometida. Então nós temos o seguinte cenário do 17 ao 24, como nós lemos. A santidade cristã, ela é oposta aos costumes dos gentios. E quem são os gentios? Os não crentes. A santidade cristã, ela é oposta aos costumes. E olha o que Paulo faz. Ele coloca a palavra santidade e costumes. E olha só que interessante, porque ele compara o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Outra coisa interessante que ele fala nesse mesmo trecho, nesse mesmo contexto, vamos chamar assim, do 25 até o 32, Paulo lhe dá uma base do 17 ao 24, ele fala assim, ó, deixa eu te explicar uma coisa, aí ele vai e explica tudo, do 17 ao 24. Aí no de 25 até o 32, ele fala o seguinte, ó, tudo isso aí que eu te expliquei, faz assim agora. Eu não vou ler aqui, nem é o objetivo da mensagem em si, mas é importante que depois você leia o 25, o 32, depois dessa ministração ao seu coração, continue lendo o 25 ao 32 na sua casa, durante essa semana, revisite o texto do 17 ao 24, até o 32, medite nesse texto, nesse trecho, nesse contexto, para você entender a prática da vida cristã, o que Paulo está tentando dizer para todos nós aqui. Hoje nós vamos ficar só do 17 ao 24, porque Paulo tem essa característica de embasar o que ele quer que você e eu pratiquemos. Não é só assim, olha, só teoria. Não é só os 4 anos de faculdade. Não é só uma semana de um curso prático de MBA de 21 dias. Sim, mas o que eu faço com isso? O que eu faço com essa teoria? Como é que eu vivo, então, com os dilemas da vida? Como é que eu vivo no meu dia a dia? Isso que eu quero saber. Paulo, então, ele dá essa base e vai falar, ó, viva desse jeito, então, no restante dos 25 ao 32, ele vai falar, viva desse jeito, então. Lembre-se que você está recebendo uma carta de um amigo, um irmão, que está preso, e ele te quer bem. É como se o Hugo, que está ausente aí talvez 20 dias, 30 dias, não sei quantos dias ele tirou de férias, mas é como se esses 2 anos que o Hugo
conviveu aqui com a gente, já marcou as nossas vidas, pelo menos marcou a minha vida, marcou a vida do colégio, marcou a vida da convenção, e eu não tenho dúvida nenhuma que marcou a vida dos irmãos. Aliás, irmãos, não contem para ele também não. Vou até falar mais baixo. Eu estive em Minas agora, participei lá da ANEB, que é a Associação Nacional das Escolas Batistas. Eu tenho o privilégio de ser o vice-presidente da ANEB, e nós tivemos um congresso lá que foi muito bom. O congresso reuniu várias escolas do Brasil inteiro, e para a gente se capacitar, para a gente capacitar a equipe, enfim, para se unir cada vez mais, para a educação cristã crescer no Brasil e crescer com qualidade. As pessoas que eu fui abordado lá, aliás, o nosso trabalho está sendo muito reconhecido lá, e várias pessoas elogiaram o nosso trabalho. Eu digo nosso porque é o nosso mesmo, que é da Convenção Batista Maranhense, consequentemente o colégio, né, é da convenção. Então o nosso trabalho é o trabalho de vocês, o nosso trabalho da denominação batista. E como o Hugo é respeitado lá na região. Todas as pessoas que eu encontrei comentavam e falavam algum adjetivo sobre o Hugo, ou comentavam alguma coisa sobre o Hugo. Isso eu fiquei muito contente e muito feliz de ter ouvido, né, isso. Então, estou relatando aqui como testemunho, eu sei que ninguém vai contar para ele. É bom que a igreja saiba, que ele tem, né, um respeito muito grande lá na região. Se tem alguém que queria falar mal, não teve coragem de falar para mim, então também não interessa, né? Mas vamos voltar para a mensagem, isso aqui é só para... Mas voltando aqui para... É como se Hugo tivesse preso e tivesse mandando uma carta para a plenitude dizendo: olha, esse tempo de 2 anos que eu fiquei com vocês aí, estou preso aqui pela perseguição do evangelho, mas deixa eu mandar uma carta para vocês, dando um alerta para vocês. Irmãos, fiquem alertas, porque existe uma possibilidade de vocês caírem espiritualmente. Então, fiquem alertas, deixa eu alertar vocês. Escutem isso. E é isso que nós vamos ver aqui agora, versículo a versículo, para a gente entender e assim fechar a mensagem. Paulo então nos mostra 3 passos para a queda espiritual. É um alerta para evitar a queda. Segura na tua cadeira aí, prende o teu coração, a tua atenção nesses versículos, para a gente aprender e a gente evitar a queda espiritual. Se você já caiu nisso, aprenda para não cair mais. Se você nunca caiu, fique ligado para não cair. E se você caiu e está caído, se levante hoje. Hoje é dia de você se levantar pedindo perdão, e Deus quer você em pé e não caído. Amém? Vamos ver aí nos versículos 17 a 24. Primeiro passo rumo à queda espiritual. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam, ou seja, não andeis mais como gentios que vivem ou andam na futilidade, na inutilidade dos seus pensamentos. Quando Paulo fala aqui, Senhor insisto, é por conta do que Jesus fez na cruz. Porque muitas vezes nós esquecemos do sacrifício de Jesus na cruz. E esse esquecimento nos faz andar e deixar a nossa mente vulnerável para as coisas desse mundo que estão tentando colocar na nossa mente. Portanto, nós não podemos esquecer do propósito da cruz. Por conta disso, o nosso caminhar, os nossos passos, eles precisam ser diferentes dos que não têm o Espírito Santo. Porque você fica se comparando com a sua mente inútil, com os pensamentos inúteis na sua mente, você começa a se comparar com o mundo, e o mundo começa a fazer a sua cabeça. O sistema do mundo começa a fazer a sua cabeça, e você começa a entrar numa onda de achar que você é igual aos outros e começa a viver e a crer como os outros. E o pior, a duvidar daquele que é o seu pai e aquele que cuida de você todos os dias. O pensamento, o entendimento é que fazem você andar na futilidade. Pode parar para pensar. Os pensamentos inúteis, a futilidade dos pensamentos, ele valida os pensamentos e distorce a tua visão. Começa a encher a sua cabeça de coisas que não são e não te alimentam, e você entra num ciclo vicioso e você não consegue mais pensar naquilo que é de Deus ou na forma correta de como é Deus.
A palavra grega aqui, ela significa inútil, vazia. É uma mente que não se preocupa com nada de valor. Uma mente que não recebe uma nova atitude que vem de Cristo, será sempre uma mente oca, uma mente vazia. E é por isso que tem aquele ditado popular que mente vazia é oficina do diabo. Do que você tem alimentado a sua mente? Sua mente tem se alimentado do algoritmo do Instagram? Sua mente tem se alimentado de pessoas que não são crentes e não creem no mesmo Deus que você? E quando você vai buscar um conselho, você é aconselhada por quem? Aconselhado por quem? Se você deixar sua mente vazia, vai entrar pensamentos e vai entrar valores que não são da palavra e que não são do teu pai, do teu papaizinho do céu. E a sua mente vai ficar oca, aparentemente cheia de futilidade e de inutilidade. Então, o primeiro passo rumo à queda espiritual é a mente oca, vazia, com pensamentos inúteis. O segundo passo rumo à queda espiritual, eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Após a mente, prestem atenção, após a mente ser dominada pela inutilidade, pela futilidade, os pensamentos eles ficam obscurecidos no seu entendimento. Mas o que é um entendimento obscurecido? Eu vou te dizer o que é. Pensamento obscurecido distorce a visão. Sabe o que é? É achar que o paraíso é preto e branco e tedioso, e o inferno é colorido e divertido. Olha como distorce a nossa visão. Pensamento obscurecido é achar que o paraíso é preto e branco e tedioso, e o inferno é colorido e divertido. Traz para alguma realidade da sua vida, ou de alguma circunstância da sua vida. Se não faz sentido isso, se em algum momento você não confundiu as coisas, ou distorceu as coisas. O entendimento obscurecido gera um coração endurecido, e um coração endurecido deixa o entendimento obscurecido. É o sinal da separação do homem definitivamente de Deus. É a famosa alienação de Deus. Você começa a duvidar de Deus. Hoje nós cantamos aqui aquela música, Te Louvarei em qualquer circunstâncias. Eu e Natasha, nós perdemos 2 vezes antes de ter a Ana. Engravidamos. Ia pro exame para saber o coraçãozinho, se estava batendo ou não estava, e o coração não batia. E a gente não entendia isso. Na época que a gente estava aqui no Calhau, não entendia isso. Na nossa mente, a gente entendia o seguinte: estava indo para a igreja, um casal consagrado, um casal que não tinha porquê. Por que com a gente? Por que Deus estava fazendo isso com a gente? Dava o dízimo, fazia tudo, todos os rituais. Por quê? 2 vezes. Por que a gente não podia ter filho? Mente obscurecida, pensamento obscurecido. Começa a duvidar da bondade de Deus. Porque é bondade maior do que a sua salvação, do que Deus fez na cruz, lembra? De esquecer o que Deus fez na cruz, do que Jesus fez na cruz. Nós começamos a colocar Deus na parede, começamos a questionar Deus e colocar: senta aqui, Deus, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. O que está acontecendo com o Senhor? A gente inverte o papel, o coração endurecido, ele começa a exigir coisas e fazer com que a gente se torne um outro tipo de pessoa diante de Deus. O coração endurecido, ele vai arrumar desculpas para ficar longe de Deus. O coração endurecido vai fazer com que você e eu arrumemos desculpas para não tratar o pecado que precisa ser tratado. E a gente costuma falar de pecado como se fosse só pecado. Quando se fala pecado na nossa cabeça, normalmente vem prostituição, traição,
adultério e outros pecados de fofoca, de mentira, de covardia. Quer ver um pecado que arrebenta um casamento? Preguiça. Se tirar o pecado da preguiça de um casamento, talvez 50% dos problemas estão resolvidos. Coração endurecido. Você vai falar com uma pessoa, a pessoa fala assim, não tenho, que problema, eu estou cansado, eu estou com isso, estou com aquilo. Não, arruma desculpa para tudo. Coração endurecido, mente oca, entendimento obscurecido. O coração endurecido, ele vai maltratar o seu corpo, entenda isso. O coração endurecido, ele vai te manter longe do seu irmão, vai manter você longe das pessoas que você ama. Não fui eu que falei, eu tenho razão, não fui eu que machuquei. Se quiser que venha falar comigo, aí sim eu perdoo. Se quiser. E se vier, eu ainda vou pensar, porque eu vou orar. Olha como é espiritual. Eu vou orar, se vier, ainda vou orar ainda. Coração endurecido. Coração endurecido vai manter você longe das pessoas que você ama. Então, o segundo passo para a queda espiritual é o coração endurecido. Qual é o primeiro passo? Mente oca, mente vazia, inutilidade dos pensamentos. Qual é o segundo passo para a queda espiritual? O coração endurecido. Terceiro passo, rumo à queda espiritual. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Endurecimento do coração, ele acontece por conta da ignorância em relação a Deus. E a dureza do coração, ela é proporcional à falta de conhecimento de Deus. E eu não estou falando aqui do conhecimento cognitivo. Eu estou falando aqui de experimentar Deus. E é isso que nos traz para o terceiro e último passo, que é a perda da sensibilidade, que é um sinal forte rumo à queda. E a queda é que você vai enfiar o pé na lama, e você vai estar na lama, e as pessoas vão falar com você, o pastor vai falar com você, e você vai achar que está tudo bem. Essa perda da sensibilidade é um sinal forte rumo à queda, porque essa intensidade são nas atitudes do pecado. Olha essa palavrinha, atitudes para com o pecado. Coração insensível, no original, significa ter parado de se preocupar. Sabe aquela atitude assim, ó, do ombrinho? Vai falar com o pastor, não vou não, eu não. Não, você está não sei o quê, não, vou não. Você, não, eu, hein, não tem nada a ver. Ó. Você está irritado, você não está normal, você não está no seu normal. Endurecimento do coração, perda da sensibilidade, é um sinal forte rumo à queda. Quando você perceber alguém assim já não preocupado mais, é porque está numa situação bem difícil, bem difícil. A alma, presta atenção, a alma, quando destituída do recurso espiritual ou de recursos espirituais, volta-se ao corpo na busca de satisfação. Eu vou repetir. A alma, quando destituída de recursos espirituais, volta-se ao corpo na busca de satisfação. Sabe o que é isso? É a carne. A carne começa a gritar. Você está com a cabeça voando, cabeça oca, pensamento inútil. Só pensa coisas fora de Deus, dos valores de Deus. O seu entendimento ficou obscurecido, a sua visão ficou distorcida, o seu coração endureceu. Você se entregou e perdeu a sensibilidade com relação ao pecado. A sua alma vai buscar algo e usar o seu corpo para pecar. Você vai ficar violento. Você vai ficar sem paciência. Você vai buscar coisas para satisfazer a sua carne.
Daí você já imagina tudo que você é capaz de fazer. A alma, quando destituída de recursos espirituais. E recursos espirituais aqui é comunhão com Deus, oração, Bíblia, piedade, estar junto, comunhão. Como se diz, não, eu estou com Deus, eu não estou indo para a igreja, mas de Deus eu não me distanciei. Rapaz, oh meu Deus, isso é o maior engodo do diabo. Como é que pode amar a Deus se não está entre os irmãos? Porque é aqui que é a expressão divina do amor. Quando você precisa perdoar, quando você precisa aceitar, quando você precisa ceder, quando você precisa... Que história é essa de que, olha, com Deus eu estou, assim com Deus. Não, na igreja eu não vou, mas com Deus, que história é essa? João, as cartas de João falam isso. A alma desnutrida de Deus, ela vai impulsionar a mente e o corpo a se entregarem à depravação. As atitudes terão uma intensidade tremenda para cometer toda a impureza, ou seja, todo tipo de pecado. Então, o terceiro passo rumo à queda espiritual é a insensibilidade ao pecar. Então, só para a gente fixar, primeiro passo, pensamentos inúteis. Segundo passo, coração endurecido. Terceiro passo, insensibilidade ao pecar. E para finalizar, nós temos uns 4 versículos aqui ainda. E eu estou vendo que passou meia hora, mas acho que prega aqui 45 minutos, né? Então eu tenho mais uns minutinhos. O resumo dos 3 passos para a queda espiritual é o seguinte: a inutilidade dos pensamentos, ela vai gerar um entendimento obscurecido, ela vai endurecer o seu coração, as suas emoções. Aí você vai perder a sensibilidade com relação ao pecado. Sabe qual é a consequência disso? Depravação total. Vai cometer todo tipo de impureza. Vai pecar e não vai sentir mais nada. Paulo usou este trecho como contraponto para que você e eu, que conhecemos a Cristo, nunca se esqueça como funciona o sistema governado por Satanás, que é esse mundo. Ele vai fazer com que, ele vai te impulsionar a uma força, te inclinando para esse mundo, há uma força. O sistema te inclina para todas as coisas desse mundo para fazer o que é contrário ao que Deus quer que você faça para a glória dele. Deu para entender? É uma força. Vocês precisam lutar, nós precisamos lutar. O que Paulo está nos alertando é isso, vocês precisam evitar essa queda espiritual. Tem muito mais coisas aqui nesses versículos, eu tirei só 3, mas tem muito mais aqui. E é isso que eu gosto da prática. Eu gosto assim, o que você vai fazer com isso? Bom, nós vamos viver agora de forma diferente. E esse é o meu desejo, de que a partir dessa mensagem, minha cabeça mudou. Você precisa mudar a partir disso. Precisa entender que você está num sistema, numa guerra. E a guerra é essa, você não deixar o mundo te inclinar. Quando começar na tua casa a confusão, tem alguma coisa errada. Não é só o mundo natural, tem o mundo espiritual. Como é que está a tua mente? A mente da tua esposa, a mente dos teus filhos? Como é que está essa juventude, essa adolescência? Que eles estão acessando o quê? Vendo o quê? E aí vai. Precisa fazer uma faxina, às vezes na família, a partir de você, sacerdote, homem. A partir da tua cabeça, do que você tem acessado, do que você tem se alimentado. Fala como política como ninguém. Mas e aí? É isso que tem alimentado as conversas no carro? De que forma? Então, é um desafio. Diz aí no 21. Lembre-se que essa carta é uma carta para crentes, irmãos e amigos, né? Então agora, Paulo tratou essa situação toda e agora ele vai mudar o tom. E aí ele vai dizer para a gente algumas coisas aqui que eu quero finalizar com vocês. Todavia, não foi assim com vocês. Aprenderam de Cristo, de fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados de acordo com a verdade, que está em Jesus. Paulo traz uma negativa para chamar a nossa atenção, como amigo, como irmão. Imaginem Hugo mandando essa carta aqui para a gente, falando, alertem-se aí, porque a coisa em São Luís vai esquentar, São Luís vai virar Sodoma e Gomorra, mas eu preciso que vocês se preservem.
Eu preciso que vocês, que eu tive com vocês, eu sei quem vocês são, e eu quero que vocês se preservem, não caiam aí, não fiquem aí vacilando, eu quero que vocês se preparem para isso. Então está aqui, ó. Tudo que eu falei anteriormente não tem ou não deve ter nada a ver com o modo de vida de vocês. Se tem alguém vivendo assim, vamos mudar. Vamos reformular o seu modo de viver e vamos viver agora como um crente de verdade, porque você já escutou de Cristo, não tem nada a ver você ficar vivendo desse jeito aí. Olha aqui a importância do discipulado, olha aqui a importância de viver desenvolvendo os irmãos na igreja, participando da EBD, participando do trabalho de desenvolvimento, discipulado, de ensinar a Bíblia do pequeno grupo, de participar do culto de oração, de participar da vida da igreja. Nós precisamos aprender de Cristo, ensinar a verdade em meio às tantas outras verdades que se dizem aí nessa sociedade plural. A sua conversão começa com a verdade, tomando conta da sua vida. Não dá para continuar na mentira. Tudo agora deve ser baseado na verdade, porque você se converteu. Você se converteu à verdade, que é Cristo Jesus. No 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, como se corrompe por desejos enganosos, porque Paulo não traz só o problema. Paulo trouxe o problema, tratou o problema, mas ele está dando a saída. Ele está falando para vocês, para nós todos, olha, tem a saída. Lembra do que vocês aprenderam? Agora, revistam-se aí do novo homem. Não foi assim? Agora, sigam isso daí, ó. Paulo está chamando a atenção para o modo de viver do discípulo. E aí, se tem alguém aqui que não é de Cristo, não entregou sua vida a Cristo, é assim que Deus espera daqueles que se convertem a Ele, daqueles que Ele chama para Ele, para viver eternamente com Ele. É como se tivesse a roupa velha, para quem não conhece essa linguagem, tiver aqui provavelmente que não é convertido, é tirar a roupa velha e não vestir mais. Roupa nova, vestes novas, para viver uma nova vida. É assim que Deus espera daqueles que confessam o seu nome. Lembra que falamos sobre os desejos no início da pregação? Lembra que falamos que os desejos são como uma criança sem juízo? Pois é, o desejo é como uma criança que não tem juízo. A batalha acontece aqui na mente. Se você não dominar os seus desejos, nunca vai julgar na sua mente a decisão correta. Você é o juiz das suas decisões. A batalha ela vai acontecer na mente. Caso contrário, nunca as suas atitudes serão transformadas. E eu estou falando aqui para crente, tá? Quem tem o Espírito Santo. Então, desculpa, talvez eu não pregue nunca mais aqui, mas tudo bem. Ó, é bem sério isso. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, sabe por quê? Porque é o seguinte, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, você tem o Espírito Santo, você já sabe como viver, e você está dizendo toda hora assim, você às vezes comete o mesmo pecado várias vezes, e fala assim, poxa vida, me desculpe, me perdoe. O cara trai a mulher 3 vezes, e perdoa 3 vezes. Paulo está falando o seguinte, amadurece, cara. Amadurece, seja homem. Amadurece, para de ficar pedindo perdão. Ajusta a sua mente. E para de pecar. É isso que ele está falando. Eu menti de novo. Para de mentir. É simples assim. Eu não consigo. Pede recurso ao Espírito Santo. Mas para de mentir. Acabou a brincadeira. Cadê a maturidade? Não tem mais como ficar agora, a partir desse conhecimento, dessa palavra e dos recursos que Paulo trouxe para nós, de ficar assim, eu menti de novo. Acabou, não existe mentira branca, nem mentira vermelha, nem mentira amarela. Mentira é mentira, não existe meia grávida. Ou está grávida ou não está. Então não tem essa. Então assim, acabou a brincadeira. Ou você é mentiroso ou você não é. Ou você é fofoqueiro ou você não é. Então, a partir de hoje, não tem como, ou você controla o seu desejo, ou você vai continuar sendo o quê? Criança, imaturo, como o próprio Paulo fala.
Tudo bem, você quer continuar mentindo, continuar pecando, você vai continuar, mas se considere uma criança. Se você quer subir de degrau e de nível espiritual, você precisa então entender que você precisa amadurecer. Quando você amadurecer, você vai começar a dominar os seus desejos. Aí sim você vai falar, acabou, eu não vou fazer mais. Eu não tenho força, mas eu quero o recurso do Espírito Santo, eu vou orar, vou me consagrar, vou pedir ajuda, vou confessar um irmão, vou confessar o pastor, eu vou pedir ajuda e eu vou sair dessa. Pode demorar, é um processo, mas eu vou sair. Agora, a tua decisão é de parar com aquilo que você precisa parar. Seja maduro, você não é mais criança, você tem juízo, você está com o seu juízo formado, porque você não vai pular daqui para lá sem se machucar. Você vai avaliar. Você só vai saltar dali para lá se souber que você tem condições. Você não rasga dinheiro. Então você não pode ficar agindo como criança, sendo controlado pelos seus desejos carnais. Os desejos não são incontroláveis. Ou você coloca um freio, ou você vai sempre ficar se machucando e pior, machucando os outros. Porque o pecado não só te machuca, mas machuca os outros também. Ou você acha que o que você faz não atinge o outro, não atinge sua família, não atinge as pessoas que você ama. No próximo versículo está o ponto-chave dessa mensagem. A serem renovados no 23. A serem renovados no modo de pensar, na inutilidade dos seus pensamentos. Se a renovação da mente não acontecer, se o modo de pensar não acontecer, nós teremos muita dificuldade em obedecer. Ou seja, diante de um desafio entre pecar e não pecar, a nossa mente ela vai decidir pecar. Vai abastecer a mente da palavra, de oração, do Senhor, enfim. Tudo que já sabemos para que a hora da batalha aconteça na mente, a sua sentença seja favorável para glorificar a Deus e não ao diabo. Só assim você vai conseguir evitar o pecado. A renovação definitiva para a salvação aconteceu na sua conversão, mas como trata-se de um pensamento, é necessária a renovação constante. Você recebeu a salvação, você foi convertido, mas se você não renovar a sua mente, abastecendo sua mente de Deus, da palavra, do ritual espiritual que você necessita. Irmãos, quer ver um exemplo? Lê 3 capítulos por dia da Bíblia. Isso é uma faxina espiritual que vocês não têm ideia. Pode falar assim, mas é automático. Leia 3 capítulos da Bíblia. Você faz tudo automático na tua vida, você dirige de forma automática. Leia 3 capítulos por dia da Bíblia. Você vê a faxina que vai fazer na tua vida. Você vai ver a mudança que vai ter na tua vida. No começo você vai achar que é automático, depois você vai ver que as coisas... Não estou falando abrir mão do devocional. Leia 3 capítulos da Bíblia por dia, plano diário lá, anual na tua Bíblia. Essa renovação precisa acontecer constante na mente. Por isso que Paulo se preocupa de como está a sua mente, como está a sua cabeça, que tipo de pensamento tem passado pela sua cabeça. Por fim, no 24, revertir-se de novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A natureza humana, primeiro, precisa ser regenerada. E aqui essa palavrinha é porque você precisa nascer de novo, para ter a mente de Cristo, para pensar como Cristo, para receber de Cristo, para viver uma nova vida e ser um novo homem e viver de forma diferente. Revestido com as novas vestes e viver de uma forma nova, vivendo e praticando coisas novas em Cristo Jesus. Morto, sepultado, como foi no teu batismo. E aquele dia não foi um dia de brincadeira, foi um dia que você morreu para o mundo, morreu para a sua carne e ressuscitou com Cristo para viver as obras dele e para viver para ele e devolver a ele a vida que ele te deu, porque você estava e eu estávamos mortos nos nossos pecados e nossos delitos e hoje nós vivemos para a glória dele. Justiça é a conduta correta em relação a Deus. Santidade é a conduta correta em relação ao próximo. Por isso, o seu relacionamento com Deus na vertical precisa estar alinhado. E, consequentemente, ele alinhado com Deus, você vai estar bem no horizontal. Por isso, a cruz. Fica bem com Deus e fica bem com os irmãos. Qual é a aplicação para nossas vidas? Não temos como andar no fluxo desse mundo, irmãos.
Você não é desse mundo. Você não foi chamado para não ter diferença de olhar para a sua vida e as pessoas falam assim, olha, é igual. Eu vou dar outro testemunho aqui que me veio na mente agora. Não estava programado para falar isso, mas eu vou falar porque eu sei que ele era dessa igreja. Irmão Samuel, que está hoje acho que em Manaus, se eu não me engano. Mas este homem, logo que eu peguei o Batista, ele trabalhava aqui na Receita Federal. Eu tive com ele, irmãos, vai ficar registrado, né, na internet. Eu fui para lá para um atendimento com ele, de umas situações que tinha lá do Batista. Eu entrei no carro, eu orei a Deus, agradeci pela vida dele, e eu chorava, mas chorava de verdade mesmo. E liguei para ele para agradecer a Deus pela vida dele. Ele não entendeu nada. Se um dia você quiser perguntar para ele, não sei se ele vai se lembrar. Mas eu agradecia pela vida dele. Ele não fez nada naquele momento pelo colégio, nada. Mas a forma como ele atendeu, como ele falou, ele glorificou a Deus com aquilo que ele estava fazendo. Assim, era uma coisa impressionante. O testemunho dele, a forma como ele agiu. Dava para ver que era um cara diferente. Eu, obviamente, sabia que ele era crente. Mas quantas pessoas foram impactadas por esse homem, naquele ambiente onde ele trabalhou, pelo seu testemunho, sua forma de agir e seu jeito de lidar com as coisas ali. Então, assim, é isso que Paulo está tentando chamar a atenção. Nós não somos como os outros. Nós somos diferentes por conta do Espírito Santo de Deus. E aqui Paulo está falando, olha, as coisas que não podemos como discípulos praticar as mesmas coisas que outros que não foram transformados, regenerados. Não deixe sua mente oca, não deixe sua mente vazia da palavra, não deixe o seu coração endurecido contra Deus. Coloque na sua mente valores de Deus para que não caia espiritualmente. Quando a mente estiver cheia de Deus, cheia da palavra, nós vamos começar a enxergar Deus como Ele é. Não só de estudar sobre Deus, não só de falar sobre Deus, mas de experimentar Deus. A sua mente está cheia de dúvidas, cheia de insatisfação, cheia de orgulho, de mágoas. O seu entendimento de Deus está obscurecido. Comece hoje a fazer uma faxina na tua mente, no teu coração, na tua vida, nos teus pensamentos. Encha a tua mente da palavra de Deus, porque afinal de contas, se você fizer uma retrospectiva de quem Deus é na tua vida, você vai se lembrar de tanto que Deus fez, do que Deus fez de tanta coisa. Todo mundo sabe dos desafios que o Batista tem. E o Batista, Deus nos levou para o Calhau. E em momentos de desafios, e são muitos desafios, porque o Batista é uma agência missionária. E eu como líder, vamos dizer assim, desse ministério, dessa missão, por vezes eu penso assim, nossa, é muito alto, é muito grande, Senhor, não vamos conseguir. Eu começo a trazer a memória, quando eu cheguei em 2015 no Batista. Olha o que Deus já fez de 2015 até agora. Quem sou eu para duvidar de Deus e duvidar do que Deus está fazendo? Não duvide de Deus, não deixe sua mente vazia, não deixe as coisas entrarem na sua cabeça e você duvidar do seu pai, do seu papaizinho do céu. Porque se isso acontecer, você vai duvidar do seu casamento, você vai duvidar do seu trabalho, você vai duvidar de você mesmo e a confusão está feita. Não somos como os outros que não têm o Espírito Santo. Somos a manifestação da glória de Deus aqui na terra. Somos discípulos de Cristo. O nosso caminhar tem que ser para cima e não para baixo. A nossa forma de viver como novas criaturas deve refletir o testemunho correto que aponte para Jesus Cristo. Por isso, a mente necessita ser regenerada. Temos um novo jeito de viver dado por Cristo. Nós, como discípulos, precisamos viver de forma diferente. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença na sociedade. Vamos viver de uma forma que as pessoas olhem e digam, nossa, quero ser como este homem, como esta mulher, que representa os valores de Cristo. Feche os teus olhos, entre em oração. E eu queria fechar essa mensagem com você meditando sobre aquilo que nós conversamos. Faça isso. Tenha um tempo agora de meditação mesmo.
Olha para dentro de você, da sua mente, do seu coração. Não se preocupe com quem está do lado, com quem não está aqui. Não fica jogando a mensagem para outra pessoa. Se você está aqui e você ouviu, é você que precisava ouvir. Medite você naquilo que você precisa ajustar. Eu não sei se os pensamentos estão inúteis e em que nível estão. O segundo passo, o coração endurecido, eu não sei o que precisa ser feito para amolecer o teu coração, para ajustar o teu coração. Ou a insensibilidade com relação ao pecar. É uma particularidade sua, é um tempo seu. Mas eu creio que a palavra falou contigo. O Espírito Santo está aqui, está em nós. E eu queria muito que você não desperdiçasse esse momento didático, esse momento prático de fazer essa reflexão. Assim como a ceia é um momento de examinar-se a si mesmo, o culto também é esse momento. Não deixe os seus desejos dominarem o teu coração, dominarem as tuas atitudes. Lembre-se, se você não mudar a sua mente, suas atitudes não vão mudar. Se você não abastecer sua alma de oração, de palavra, encher tua mente de coisas de Deus, amolecer o teu coração e pedir ajuda para não pecar, você vai continuar sacrificando o teu corpo, fazendo as pessoas sofrerem, e vai viver de forma diferente daquilo que Deus te chamou para viver. Eu queria te fazer uma proposta e te perguntar: você deseja fazer uma faxina na tua mente, no teu coração, na tua vida? De olho fechado mesmo, se você deseja fazer essa faxina no seu coração, na sua mente, na sua vida, seja ela de que nível for, mais forte, mais fraca, total, parcial, faz um sinal com a sua mão. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso. Deus está falando, o Espírito Santo está agindo. Isso é importante para que vocês percebam. Continue em oração, continue confessando e pedindo a Deus. Louvado seja Deus, eu vi também. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou encerrar com uma oração. E esse momento é um momento didático, porque esse compromisso não é comigo, não é com ninguém da igreja, é seu com Deus. É importante isso. Eu sei que tem pessoas que desejavam levantar a mão e não levantaram por algum motivo. Nós fazemos isso só mesmo de forma didática, para que você assuma um compromisso com você mesmo. Faça isso. O meu desejo, a minha missão hoje foi trazer a mensagem para que você tome uma atitude. E eu espero que a partir de hoje, assim como essa mensagem falou ao meu coração um dia, e eu tomei uma atitude de mudar os meus pensamentos, de abrir mão de coisas que eu me alimentava, seja na internet, seja de redes sociais, seja de assuntos que nem traziam edificação, que tomavam meu tempo, seja assim também contigo. Ó Espírito Santo, nós nos reunimos aqui em Teu nome, nós louvamos, nós oramos, nós dedicamos os dízimos, as ofertas. Nós somos o Teu povo reunido aqui, chamado Plenitude. Mas nós fazemos parte do Teu reino, Pai, como um todo. Que o Senhor nos ajude, Pai, nesse conteúdo que foi exposto da Tua palavra. Nós não queremos só ter o cognitivo aguçado, nem o cognitivo completado no sentido de conhecimento. Mas nós queremos uma transformação, Pai. Visita, Espírito Santo, aqueles que levantaram a mão. Vai, Senhor Jesus, limpando com o Teu óleo, ó Deus, de faxina, Deus espiritual, com o óleo espiritual
tirando toda a sujeira, Pai. Perdoa, Senhor Jesus, os pecados, Pai, os nossos pecados do coração, aqueles que estão ocultos, aqueles que a gente nem sabe, Pai, aqueles que a gente comete e que nem sabe, Senhor Jesus, e aqueles que nós confessamos agora, nesse momento. Pai, eu ministro, Senhor, em cada coração, em cada mente, Pai, para que esse momento seja um divisor de águas na nossa vida espiritual. Que a partir de hoje, Pai, que esses ensinamentos do apóstolo Paulo, da Tua palavra, possa ficar enraizado no nosso coração, na nossa mente, eternamente, Pai. Para quando precisar, na hora da luta, da guerra espiritual, seja na mente, seja nas atitudes, acontecerem, ó Deus, nós possamos lembrar da Tua palavra. Que precisamos ter a mente cativa no Senhor. Que precisamos, ó Deus, ter o coração amolecido para o Senhor. E ter, Senhor, o temor no Senhor para não pecar contra Ti. Nós não vamos mais vacilar, Pai, nesses passos rumo à queda, ao contrário. Nós agora, de forma avisada, nós vamos evitar, Senhor, deixar nossa mente vazia, deixar, Senhor, nosso coração endurecido, porque nós vamos pedir perdão quando pecar, nós vamos olhar, Pai, para os nossos cônjuges, nossa família. Quando tiver uma mentira, uma fofoca, uma situação, nós vamos pedir perdão e alinhar o nosso coração logo, para não ficar com o coração duro. E quando pecar, nós vamos pedir perdão imediatamente para não ficar, Senhor Jesus, de forma sem se preocupar com aquilo que é a santidade das nossas vidas. Que o Senhor abençoe, Pai, essa igreja, os irmãos amados, Pai. Faça prosperar cada vez mais, Deus, esse ministério. Que esse projeto, ó Deus, de expansão possa, Senhor Jesus, ser realizado. Dá os recursos, as condições, Deus, acrescenta pessoas. Tu és o dono do ouro, da prata, Pai, e muito mais do que isso, Tu és o dono de nossas vidas. Acrescenta as pessoas que precisam ser acrescentadas aqui para esse ministério continuar. Desenvolve, Pai, aqueles que já estão aqui. Fortalece o Teu filho Hugo, Pai, os demais pastores, as pessoas que estão ajudando aqui nesse ministério. Os irmãos que estão unidos numa só fé, num só coração, num só amor. Aqueles que já começaram esse ministério, Pai, há tantos anos atrás, que o Senhor renove as forças, a esperança, a visão, Pai, e que o Senhor seja sempre aquele que dirige, que sustenta e que dá as condições para ser glorificado. Só Tu, Senhor, és digno de honra e de louvor, e nós entregamos, Pai, esse momento em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos.